Muito bem, vamos retomar a resolução do exercício. Vamos falar do último método, que é o método dos mínimos quadrados. Como já dito anteriormente, talvez esse seja o método mais chato, porque ele envolve uma reflexão maior, né, uma interpretação de dados mais aprofundada. Mas ainda assim não é nada complicado não, tá ok? Então a gente parte aí desses dados iniciais, né, os 6 meses com as suas respectivas vendas. A sugestão que eu dou aqui para vocês é que a gente crie essas outras 4 colunas paralelas. Ou seja, uma coluna do Y, uma coluna do X, uma coluna do XY e uma coluna do x ao quadrado. Por que a gente precisa dessas colunas? Porque nós vamos falar mais adiante das equações que a gente precisa para determinar os valores de A e B, que vão ser necessários para a gente chegar no cálculo da previsão de demanda lá no final do raciocínio. Então, essas 4 colunas que a gente vai criar, se a gente observar, a primeira delas, a coluna do Y, ela é exatamente igual à coluna das vendas. Ou seja, se a gente pensar numa projeção desses dados das vendas num plano cartesiano, né, aquele plano XY que a gente conhece lá do 2º grau, a coluna das vendas ela está representada no eixo Y, ou seja, o eixo das ordenadas, tá ok? A coluna X, toda vez que a gente for trabalhar com esse método, a gente vai usar essa mesma metodologia, esse mesmo raciocínio. O que quer dizer isso? Toda vez que a gente for trabalhar com mínimo quadrado, eu preciso ter alguns dados de X, que lá no plano cartesiano representam para a gente o eixo das abscissas. Então eu tenho o eixo Y com os valores das vendas em cada tempo, né, de outubro a março, e eu vou precisar da coluna X que vai representar para mim o eixo desses tempos. Só que ao invés de eu colocar outubro, novembro, dezembro, eu vou trabalhar com números nesse eixo X. Então o mês mais distante da previsão, ou seja, o outubro, ele sempre vai receber o valor 0. E a gente vai seguindo essa escala crescente nos números reais, ou seja, se outubro vale 0, novembro vai valer 1, dezembro vai valer 2, janeiro vai valer 3, fevereiro vai valer 4 e março vai valer 5, tá ok? De posse dessas 2 colunas, XY, eu monto a terceira, que nada mais é do que multiplicar uma coluna pela outra. Ou seja, eu vou pegar a linha de outubro e vou fazer a multiplicação dos valores X vezes Y. Então, observem, quando eu pego 0 e multiplico por 390, eu vou encontrar o resultado 0. Quando eu pego o 1 e multiplico pelo 340, eu encontro o resultado 340. E faço isso sucessivamente para as demais linhas, de modo a ter, ao final, todas as linhas multiplicadas aí as colunas XY, tá ok? Então, a partir dessa multiplicação, eu consigo construir a terceira coluna. E a quarta e última coluna, como a gente pode observar, é a coluna do x ao quadrado. Então eu volto aqui na coluna do x e pego cada valor e elevo ao quadrado. Então quando eu pego o 0 e elevo ao quadrado, eu vou achar o valor 0. Quando eu pego 1 e elevo ao quadrado, eu acho 1. Quando eu pego 2 e elevo ao quadrado, eu acho 4. E faço isso sucessivamente. 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16 e 5 ao quadrado 25, tá ok? Então, construímos as 4 colunas conforme dito anteriormente. Ao final da construção dessas 4 colunas, eu vou somar esses valores. Então, eu pego a coluna de Y,
que começa com 390 e termina com 360, e somo esses valores. Vou somando um com o outro, até chegar no resultado final de 2.115, tá ok? Faço a mesma coisa para a coluna X. Eu começo somando o 0 com 1, com 2, com 3, com 4 e com 5. Então, ó, 0 mais 1, 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Então, a somatória de x vai dar 15. Faço também para xy. 0 mais 340, mais 620, mais 1.140, mais 1.340, mais 1.800. Vai dar quanto? 5.240. E por último, somo também x ao quadrado, que vai ser 0 mais 1, mais 4, mais 9, mais 16, mais 25. Somar esses 5 valores implica em chegar num resultado de 55, tá ok? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é montar essa tabela. Daqui a pouco eu volto para mostrar o que a gente vai fazer com esses dados, ok? Até já.